Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 10 de outubro. O Bom Dia Maranhão está começando agora pela TV Difusora. E vamos aos destaques de hoje. Parte do terminal rodoviário de São Luís está interditado há quase 200 dias. Na cidade de Imperatriz, faixas de retenção exclusivas para motos são instaladas. O governo do estado realiza momento de reflexão para o despertar para a prática do uso consciente e racional do fogo. Os destaques da segurança e os bastidores da política com Silva Alves e John Coutrin. E ainda problemas relacionados à saúde mental são considerados pela Organização Mundial de Saúde uma prioridade. Aqui no estúdio recebemos o médico Marcelo Soares Costa no quadro Bem Viver. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Agradecendo, como sempre, você que nos acompanha aqui na capital São Luís, em todo o estado do Maranhão, aqui na capital maranhense, na região metropolitana, os municípios que formam a grande ilha de São Luís e também o pessoal que nos acompanha no interior do estado, nossos afiliados aí. Daqui a pouquinho tem reportagem de Imperatriz, Caxias, Presidente Dutra, enfim, Barra do Corda. Grande abraço para todos que nos acompanham. São muitas cidades, 217 municípios. O Maranhão é enorme. Muito obrigado do tamanho do carinho da audiência que a gente tem aqui por vocês também que nos acompanham aqui no Bom Dia Maranhão. A gente daqui a pouquinho vai trazer várias informações de todo o estado, vai ter a participação de Silva Alves, vai ter a participação também de John Coutrin. A gente vai ter um debate importantíssimo aqui, um bate-papo sobre essa questão da saúde mental, que é de extrema importância, inclusive preconizado aí pela Organização Mundial de Saúde como um tema de bastante relevância para se tratar. Daqui a pouquinho a gente vai ter um bate-papo a respeito do assunto do nosso quadro Bem Viver, também dos investimentos que vão ter na primeira infância, previstos aí já para ser anunciados nesta semana, amanhã, aqui na capital São Luís, investimentos na primeira infância para todo o estado. Você já sabe, nosso programa é recheado de informações, agora 7 horas e 1 minuto. A gente começa falando sobre o trânsito aqui na capital maranhense, como amanheceu o trânsito aqui na capital São Luís, em importantes avenidas. A gente vai começar pela Avenida Professor Carlos Cunha, ali bem próximo à Ponte Bandeira Tribuzzi. Houve essa mudança ali na câmera de segurança, já está bem próximo ali à Ponte Bandeira Tribuzzi. Neste momento, fluxo bem intenso, principalmente no sentido centro. As pessoas que deixam aqui o bairro do Calhau, o bairro do Jaracati, com destino à região central da cidade, o fluxo bem intenso, agora pouco mais de 7 horas da manhã e deve se manter até quase 8 horas. A gente já sabe, já informa, já esclarece aqui para vocês que até quase 8 horas da manhã fica bem intenso esse fluxo de veículos aí na Avenida Carlos Cunha, com destino à Ponte Bandeira Tribuzzi. No outro sentido, as pessoas que deixam o bairro da Camboa, a área central da cidade, um pouco mais tranquilo. Jerônimo de Albuquerque também carregado. A gente sabe que tem um semáforo bem próximo aí, onde está localizada a câmera do sistema de monitoramento da Prefeitura de São Luís, da SMTT, câmera localizada no Roque Santeiro. A gente não vê nenhum tipo de imprevisto no trânsito, mas já está bem carregado, principalmente nesse sentido, bairro Bequimão, Vinhais, para quem está saindo do bairro do Angelim, Coab, Coatrac e outros bairros, fluxo bem intenso, movimentação bem intensa de veículos nestas primeiras horas da manhã. A gente acha que é por conta ali do semáforo, pelo menos não tem nenhum imprevisto agora aqui nessas proximidades da câmera localizada no Roque Santeiro. No outro sentido, trânsito bem tranquilo. Vamos para outro ponto aqui da cidade de São Luís, outra câmera localizada na rua Guaxenduba ali. Nas proximidades ali da rua Guaxenduba, ali descendo as Cajazeiras, região central da cidade. O outro ponto aqui de São Luís, trânsito bem tranquilo neste momento, passando agora pouco mais de 7 horas da manhã. Movimentação maior descendo ali a Rua das Cajazeiras, principalmente do transporte público da capital, mas está bem tranquilo neste momento o trânsito agora nessa parte central da cidade, com destino aqui à Praça da Bíblia, subindo aqui o Cano da Fabril, também com destino ali à Praça Deodoro, movimentação bem tranquila neste ponto de São Luís. Vamos para o último ponto, finalizando o trânsito nesta quinta-feira, mostrando nas primeiras horas da manhã o trânsito nesta quinta-feira na cidade de São Luís, Avenida Beira-Mar e a Ponte do São Francisco. Outro importante ponto de movimentação, ligação aqui na capital maranhense, as pessoas que deixam a região central da cidade aqui pela Avenida Beira-Mar ou que chegam à região central da cidade pela Ponte do São Francisco. A maré está bem cheia. Neste momento aqui a gente está percebendo imagens, está dando um giro aqui na câmera de vídeo monitoramento, com destino ali à área do Centro Histórico de São Luís. A gente percebe que o trânsito está bem tranquilo neste momento, quem segue ali direto pela Avenida Beira-Mar ou quem vem ali da Ponte do São Francisco com destino à região do Centro Histórico aqui da capital maranhense. Trânsito bem tranquilo, a gente fazendo justamente esse movimento. Essa câmera de vídeo monitoramento da Prefeitura de São Luís por meio da SMTT, que consegue fazer esse zoom, consegue fazer esse giro de 360 graus, e a gente aproveitando também para mostrar no mesmo ponto como é que está
outro lado, no caso, aproveitando aí esse giro da câmera da SMTT, essa parceria que a gente tem mostrando o trânsito em avenidas, em pontos importantes aqui da capital maranhense, logo nas primeiras horas da manhã, para você que está em casa nos acompanhando, se organizar, você que vai deixar daqui a pouco a garotada na escola ou vai seguir para o seu compromisso de trabalho, enfim, outro compromisso, a gente mostrando para vocês, fazendo essa prestação de serviço de extrema importância. Agora 7h04, a gente segue com o Bom Dia Maranhão e olha, 184 dias, parte do terminal rodoviário de São Luís está interditado. Até agora o espaço segue sem nenhuma obra. Detalhes sobre o assunto na reportagem de Ciro Mineiro. Dona Marli sente na pele as consequências das condições estruturais do terminal, que, segundo ela, são muito desconfortáveis. Não, a gente tem que sentar aqui e fica com a bagagem do lado. Não tem onde colocar as malas, né? Não, você tem que ficar cuidando dela aqui. Essas cadeiras ficam posicionadas exatamente onde o sol bate à tarde. Passageiro nenhum se atreve a sentar nelas no horário. No período chuvoso, os problemas são ainda maiores. Período de chuva, na hora da chuva você tem que procurar se abrigar em outro lugar. Porque a água fica respingando mesmo pra cá. Fica. Por conta das fortes chuvas que caíram na capital no primeiro semestre desse ano, parte da rodoviária de São Luís foi interditada. Das 30 plataformas existentes, apenas 15 seguem em operação. Com a limitação do espaço há mais de 180 dias, os transtornos estão por todo lado. Segundo a Agência de Mobilidade Urbana, a empresa que irá executar as obras e que vai ficar responsável pela gestão do terminal já foi escolhida por meio de processo licitatório. Toda a cobertura do terminal foi escaneado para se ter precisão técnica com relação a todas as reformas, a todas as ações que precisam ser realizadas. E, ultrapassando essa parte aí da cobertura, também serão realizadas obras, né, por exemplo, na questão hidráulica, né, na questão de infraestrutura como um todo da rodoviária, na parte elétrica, na pintura, para entregar para a sociedade, para a população maranhense, para o cidadão ludovicense, um novo terminal rodoviário de São Luís e, desse modo, melhorar a qualidade de serviço que é oferecida hoje. Além da revitalização de toda a cobertura do terminal, os serviços incluem ainda a modernização de toda a estrutura da rodoviária, pensando inclusive na acessibilidade para pessoas com deficiência. Mas, por enquanto, ainda não há uma previsão de quando essas obras serão iniciadas, muito menos de quando elas serão concluídas. O objetivo é que o terminal ele obedeça a toda a legislação pertinente à acessibilidade, a toda a legislação inerente às normas técnicas exigidas em qualquer obra de engenharia moderna e não apenas isso, não apenas a questão da segurança, não apenas a questão do respeito à legislação, mas que tenhamos uma identidade visual que dê orgulho ao maranhense de dizer que aquele é o terminal rodoviário de São Luís. Pois é, e o terminal rodoviário de São Luís, na capital maranhense, foi inaugurado em fevereiro de 1988, durante o governo de Epitácio Cafeteiro, saudoso Epitácio Cafeteira, ex-governador do estado. As frotas das principais empresas de transporte intermunicipais e interestaduais prestam serviços e possuem guichê no terminal. Aproximadamente existem 20 companhias de ônibus presentes na rodoviária, fazendo viagens para diferentes destinos. Nos períodos de maior movimentação, chegam a passar pelo terminal cerca de 10 mil pessoas. A gente segue com o Bom Dia Maranhão e em Imperatriz, nas principais avenidas, estão sendo instaladas as faixas de retenção exclusivas para motos. A cidade possui quase 60 mil motocicletas, o que representa 37% da frota de veículos. Acompanhe na reportagem de Isabel Gomes. Em Imperatriz, são mais de 58 mil motocicletas. Como cada um tem o seu espaço destinado no trânsito, os motociclistas agora podem respirar um pouco mais aliviados. Muito bom para nós, que tem mais prioridade para os motociclistas. Segurança mais para nós, tem prioridade para a gente, né? Tanto segurança para nós, para quem vem nos carros atrás também. Porque a gente fica protegido dos carros, no caso, ele respeita também, né? A sinalização horizontal foi instalada pela Secretaria de Trânsito e Transportes Municipal, após um levantamento feito para reduzir o número de acidentes com motociclistas. A implantação dessa faixa de retenção para moto, né, motociclista, vem para evitar acidentes
né, na parada do semáforo e na abertura do semáforo. Mesmo com a faixa delimitada, alguns condutores de carros, quando param no semáforo, invadem o espaço destinado para motos. Apesar disso, a equipe da CETRAN não aplica multas. Aos motoristas são repassadas informações para garantir uma educação no trânsito. Com a implantação dessa faixa de retenção para os motociclistas, se reduziu demais o número de acidentes, né? Era acidente com danos materiais, mas às vezes deixava sequelas ao motociclista. Com a implantação dessa faixa de retenção, reduziu demais o número de acidentes na parada em semáforo. As faixas de retenção exclusivas para motos foram instaladas primeiro na Avenida Dorgival Pinheiro de Souza. Depois, a sinalização expandiu e foi colocada também aqui na Avenida Getúlio Vargas e na Bernardo Saião. Os agentes de trânsito seguem monitorando as faixas, que ficam localizadas nesses pontos, entre a faixa de pedestre e os demais veículos, para ajudar na fiscalização da nova regra. Pois é, de Imperatriz, na região Tocantina, a gente segue para a Baixada Maranhense, onde o governo do estado realizou um momento de reflexão para o despertar para a prática do uso consciente e racional do fogo, principalmente na agricultura familiar. Pinheiro sediou no prédio do IFMA Campus Pinheiro o Dia D. Informações, palestras e ações de sensibilização para conscientizar no combate às queimadas. A queimada ela pode ser extinta de forma correta, de forma ordenada e é através do conhecimento. Então a GERP, como órgão extensor, essa importância na vida do agricultor, levar a tecnologia junto com a informação. A iniciativa, promovida pelo governo do estado, reuniu gestores do estado e do município. Temos a responsabilidade de fazer com que a gente possa agir localmente, pensando agora, mas com olhar para o futuro. Justamente esse é o nosso papel aqui nesse momento. O evento contou com debates, ações práticas e informações específicas sobre o tema O Dia D. Integra as atividades da campanha estadual Maranhão Sem Queimadas, que percorrerá por todos os municípios maranhenses onde há maior incidência de focos de calor. As orientações são direcionadas principalmente aos produtores e trabalhadores rurais, como forma de difundir tecnologias alternativas ao uso do fogo na agricultura, além de apresentar a legislação vigente para essa prática. Nós estamos com o programa Agricultura Familiar Sem Queimadas, é um programa que visa diminuir a questão das queimadas em todo o estado. Nesse sentido, nós estamos levando informações para os agricultores sobre práticas sustentáveis, ou seja, roça agroecológica, sistemas agroflorestais, plantio direto. A gente disseminar nos interiores de maior concentração de focos de calor a ideia da prevenção, multiplicando os conhecimentos, fazendo com que o agricultor familiar faça as queimadas de forma organizada, de forma segura, para fazer com que não venha prejudicar nem ele nem a vizinhança. Pois é, e várias entidades ligadas, né, organizações, o Corpo de Bombeiros, que a gente percebe que tem feito um trabalho aí na questão de prevenção e combate a incêndios. A gente percebeu um ano com muitas queimadas no interior do estado, principalmente não só aqui no Maranhão, mas em vários outros estados. Esse trabalho de conscientização com a população é de extrema importância, esse no caso que aconteceu no município de Pinheiro, na região da Baixada Maranhense. Ainda falando sobre essa questão do tempo, agora 7 horas e 13 minutos, a gente vai conferir como é que fica a previsão do tempo para hoje, para esta quinta-feira, aqui na capital São Luís, em cidades do interior do estado. Ainda falando sobre o tempo, o pessoal que está em casa quer saber como é que fica o tempo para hoje. A gente começa com a capital maranhense, que para esta quinta-feira tem céu parcialmente nublado, a claro e sem probabilidade de chuva. Muito calor aqui em São Luís, a mínima é de 26 e a máxima é de 32 graus. A gente segue para a Imperatriz, céu claro, parcialmente nublado, também sem probabilidade de chuva lá para a cidade de Imperatriz, os termômetros oscilando entre 25 e 36 graus. Caxias tem registrado altas temperaturas, né? Para esta quinta-feira, céu claro, parcialmente nublado, também sem probabilidade de chuva, a máxima lá em Caxias pode chegar a 39 graus, calorão, a mínima é de 24 na cidade de Caxias. A gente vai para outros 3 municípios, também maranhenses aqui, mostrando a previsão do tempo para esta quinta-feira, começando com Bacabal, céu parcialmente nublado a claro, sem probabilidade de chuva também para esta quinta-feira, mínima de 25, máxima de 37 graus. A gente segue agora para a cidade de Balsas, céu claro,
parcialmente nublado e ausência de chuva, mínima de 23, máxima de 38 graus. Barra do Corda também muito calor, céu claro, parcialmente nublado, mas também sem probabilidade de chuva. Sem chuva hoje, pelo menos segundo a previsão do tempo, para todo o estado do Maranhão, capital São Luís e também interior do estado. Para fechar a Barra do Corda, mínima de 24, máxima de 37 graus também. Os termômetros oscilando aí em várias cidades entre 37 e 38 graus, calorão no interior aqui do Maranhão. Confira agora aqui no Bom Dia Maranhão o nosso giro de notícias. O plenário do Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. O texto prevê salário mínimo de R$ 1.039 no próximo ano. Será enviado à sanção presidencial. O valor efetivo poderá ser redefinido mais perto do começo do próximo ano, quando já estiver disponível o índice de inflação acumulado com os meses de outubro e novembro. Teve início nesta quarta-feira os saques de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para correntistas do banco nascidos entre setembro e dezembro. Segundo a Caixa, serão liberados aproximadamente 5 bilhões para cerca de 12 milhões de pessoas. O dinheiro das contas ativas e inativas será depositado automaticamente para quem tem conta poupança individual da Caixa. O furto de cabos e fios ainda é uma prática criminosa recorrente em São Luís e municípios do interior do Maranhão. As denúncias são muitas. Em agosto deste ano, segundo dados da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, quase 160 ocorrências foram registradas por uma única operadora de telefonia. Cobre e alumínio, que compõem as redes de energia e telecomunicações, são os materiais cobiçados pelos criminosos, que além de prejuízos econômicos às empresas, lesam a população consumidora dos serviços interrompidos. E no próximo bloco, mais de 2.000 detentos do Sistema Prisional do Maranhão participaram das provas do Exame Nacional para Pessoas Privadas de Liberdade. Os destaques também da segurança com Silvan Alves. E ainda os problemas relacionados à saúde mental são considerados pela Organização Mundial de Saúde uma prioridade. Aqui no estúdio eu vou receber o médico Marcelo Soares Costa no quadro Bem Viver. Agora 7 horas e 16 minutos. Fique com a gente, o Bom Dia Maranhão volta já. Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora e olha, mais de 2.000 detentos do Sistema Prisional do Maranhão participaram das provas do Exame Nacional para Pessoas Privadas de Liberdade. O participante que for aprovado tem direito ao certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. Um dia inteiro fazendo prova, uma oportunidade para conquistar os certificados do ensino fundamental ou médio. O Marcos participou pela primeira vez do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade. Mesmo com dificuldade na prova de matemática, ele, que chegou a cursar o 3º ano do ensino médio, espera finalmente conseguir um diploma. Espero que eu passe, né? Porque fiz para passar, até mesmo porque como eu posso dizer, já tenho conhecimento do assunto, só faltou mesmo eu concluir. Em todo o país, 98.000 pessoas privadas de liberdade ou em cumprimento de medidas socioeducativas estão participando do Enseja 2019. Desses, 2.150 são detentos de presídios maranhenses. A direção aqui nos deu a oportunidade de estudar, veio professores para cá para dar um aulão para nós e nós se preparamos, né, para esse momento que é de suma importância para nós, todos aqui detentos. Essa preparação deles tem tido resultado. Ano passado, 51,43% dos internos que fizeram a prova conseguiram a aprovação e o diploma. A elevação do nível escolar dos internos é trabalhada como uma estratégia de ressocialização. Aqui dentro, eles têm a remissão da pena, mas o principal impacto é na sociedade. A capacitação aumenta a probabilidade de que eles consigam um emprego e não voltem a cometer crimes. A gente vem tratando desde a alfabetização, né, para que a gente consiga reduzir o máximo possível esse índice dentro das unidades prisionais, a educação, o ensino fundamental, o ensino médio
e aí dando um suporte maior também para que eles estejam aptos a participar do Enem para pessoas privadas de liberdade. Com o incentivo de ficar menos tempo no presídio e ter uma profissão quando finalmente conseguir sair, o Iago tem se dedicado aos estudos. Foi aprovado no Enseja em 2017. Com o diploma do ensino médio, no ano passado, ele conseguiu fazer o Enem e foi aprovado para a administração. Como ainda não está em regime semiaberto, a Justiça determinou que a aprovação seja revertida em 100 dias de remissão de pena. Optar, por um emprego, que é o que todos pensam, sair daqui ressocializado, arrumar um emprego e viver de maneira digna, diferente aos olhos da sociedade como eles me viam antes. Pois é, a gente segue falando de segurança aqui no Bom Dia Maranhão. Já está aqui comigo o Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, a gente já aproveita, a gente olhou essa matéria super importante, essa questão desse trabalho de ressocialização aí com os apenados, super importante mesmo. Mas a gente fala também de outra informação importante relacionada ao tema, que é a liberação de mais de 800 presos agora para comemorar o Dia das Crianças em casa, com a família, enfim. E a gente chama a atenção que, de repente, essa saída temporária possa até acabar, está sendo aí investigado, está sendo apurado aí. Tem todo um trabalho, uma discussão para que se possa interromper, acabar com essa questão de saída temporária, mas agora a liberação ainda é permitida por lei. Mais de 800 presos serão beneficiados agora na saída do Dia das Crianças. Eduardo, são 5 saídas temporárias, essa é a 4ª. E aí, para fechar o ano, ainda temos a saída temporária do Natal, né? E pode ser que a partir do ano que vem não se tenha mais saídas temporárias, porque foi uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro incluiu o fim da saída temporária na lei anticrime, que está no Congresso Nacional e caso seja aprovado no Congresso Nacional, então seria o término com promessa de campanha. Então o próprio governo tem muito interesse nisso, porque foi uma promessa de campanha, logo na época em que mataram aquele delegado federal lá em São Paulo e tal, então teve uma grande repercussão, o movimento é muito grande em torno disso, então é bem provável de que o Congresso coloque junto com a lei anticrime esse término da saída temporária, o que acabaria essa saída desses presos, porque veja só, E acho que se fizer uma pesquisa também, acho que a grande maioria da população é a favor do término, né? A pesquisa também que foi juntada, e tudo isso serviu, com apoio, como amparo. Essas saídas temporárias, os presos saem sem nenhum tipo de vigilância, onde ele também tem que voltar, o tempo é muito grande, ou seja, os caras saíram ontem, só vão retornar na terça-feira, às 18 horas, praticamente uma semana. E aí tem aquelas regras que estão na portaria, do juiz da Vara das Execuções Penais, onde ele não pode ser ausentado do distrito da culpa, ele não pode ingerir bebida alcoólica, tem que estar recolhido às 8 horas da noite, ele não pode frequentar bares e similares e etc. E na realidade a gente sabe que na grande parte deles acabam não cumprindo essas determinações, até porque não tem nenhuma vigilância. Além desse prazo da terça-feira, ainda tem mais 48 horas de tolerância depois desse prazo, porque o preso alega que não teve dinheiro para voltar, que não tem passagem, que não sei o quê. Há uma série de argumentações, E aí o fim disso aí, essa série de problemas, levaram a se discutir a questão do fim dessa saída temporária, que parece que vai ser colocada em prática agora. Pois é, Silvan, você falou bem. Eu acho até importante também esse processo aí, essa saída temporária, dentro do processo de ressocialização. Mas se de fato funcionasse, A gente sabe que no sistema não tem vigilância brasileiro falido, não tem como. Seria interessante, seria importante para a ressocialização, só que na prática não funciona. Silvan, teve um outro assunto aí de muita repercussão, que foi um assalto que teve em um shopping de grande movimentação aqui na capital São Luís, inclusive de uma área nobre aqui de São Luís, próximo ao Comando Geral da Polícia Militar. A gente chama a atenção que não é de responsabilidade da Polícia Militar a vigilância na parte interna do shopping, mas é algo que chama a atenção para essa questão da segurança, né, Silvan? Com certeza. Vários vídeos foram postados nas redes sociais, pessoas em pânico, as próprias pessoas que gravaram, puseram isso nas redes sociais. É grave a partir do momento em que você vai para uma sala de um cinema, num local bastante considerado área nobre, bastante movimentado, e você acaba se tornando vulnerável. É como se a ficção saltasse para a realidade da tela do cinema, E isso, é claro, deixou as pessoas realmente apavoradas com o que aconteceu. Como você já muito bem falou, nas próprias imagens gravadas pelas pessoas que estavam no shopping, não se vê nenhum segurança na parte interna do shopping, que é responsabilidade do shopping. Tem que ter vigilância privada, A pessoa paga o estacionamento, vai fazer sua compra, vai ao cinema, está consumindo no local, A responsabilidade é do shopping, E aí depois vem a questão que, segundo informações, e as câmeras de vigilância do shopping
devem mostrar isso, porque eles devem disponibilizar isso para a polícia, os indivíduos correram, uma parte correu ali para aquela a Avenida Luiz Eduardo Magalhães, que passa lá em frente ao Rangedor, Parque do Rangedor, e que dá acesso à Vila Conceição, que é uma comunidade que fica ali próximo. Então, também do lado de fora não houve nenhuma perseguição, não tinha, ou pelo menos nenhuma viatura, porque o alarme foi feito, uma das pessoas vítimas grita, olha, liga para a polícia que está tendo aqui, os caras estão aqui dentro do shopping. Imagina o desespero, né, Silvano, uma situação como essa. Da pessoa. Levaram a renda da bilheteria e roubaram algumas pessoas que estavam na sala de exibição. Ok, mas é algo para se refletir, não é o primeiro caso, a gente já sabe de outros casos também de assaltos que aconteceram também em outros shoppings aqui de São Luís. Tem que ter vigilância privada nos shoppings. No cinema é a primeira vez, né? No cinema é a primeira vez, mas a gente já soube de outros casos também em outros shoppings. Sim. E a Polícia Militar, claro, tem que fazer ronda em toda a cidade, é meio complicado, mas tem toda essa logística para se fazer. Obrigado, Silvan, pela sua participação. Bom dia a você, bom dia a todos. Tá bom, Silvan, boa quinta-feira para você. Silvan Alves falando sobre segurança. Silvan que está de segunda a sexta aqui na TV Difusora, no Bandeira 2. Agora 7 horas e 27 minutos e no Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado hoje, o repórter Hugo Viegas foi conversar com um psicanalista para nos explicar a diferença entre saúde mental e emocional. Acompanhe. A correria do dia a dia, o estresse do trânsito, do transporte público, compromissos que não podem esperar. É cada vez maior o número de pessoas que acaba desenvolvendo algum problema em decorrência disso. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a ansiedade, por exemplo, atinge cerca de 260 milhões de pessoas em todo o mundo. O Brasil é o país com maior número de pessoas ansiosas, 9,3% da população, ainda segundo a OMS. Este psicanalista explica que é preciso ainda estabelecer uma certa diferença. Questões envolvendo saúde mental e emocional não são a mesma coisa. O que nós poderíamos falar de saúde mental? As questões, por exemplo, das doenças psicoses, né, que são esquizofrenia, são a paranoia, transtorno bipolar, que são problemas mentais, como também a questão, por exemplo, do mal de Alzheimer, né, que nós teríamos também um problema mental, mas aí provocada pela questão neurológica. Quando você fala do aspecto da saúde emocional, são a capacidade que você tem de enfrentar o dia a dia, as ansiedades, os estresses, né? Então, isso pode fazer, se você tiver uma estruturação emocional, vamos dizer assim, não muito adequada, você vai sofrer. Ernesto Mandelli defende também que todos temos problemas emocionais em algum grau e que isso é definido ainda na infância. Ainda de acordo com os especialistas, é preciso que se tenha cuidado com as formas de tratamento. Problemas de saúde mental e emocional exigem acompanhamentos diferenciados. A pessoa, por exemplo, está frustrada, né, com o trabalho, com o relacionamento. Aí o que vai acontecer? Ela vai se rotular como depressiva. Aí ela procura um médico, aí vai passar um antidepressivo. Então, está fazendo a medicamentalização das emoções, que não são adequadas. Por quê? Porque vai haver uma anestesia da emoção, mas o problema em si não vai ser resolvido. E os problemas relacionados à saúde mental são considerados pela Organização Mundial de Saúde uma prioridade. Saber como lidar com adversidades do dia a dia pode contribuir para uma saúde mental saudável. Acompanhe na reportagem de Paula Menezes. Com a rotina cansativa do trabalho ou dos estudos, e muitos ainda têm a dupla jornada, além de cuidar de casa, da vida social, são muitas tarefas para cumprir em 24 horas. Fica difícil ter um tempo para cuidar do corpo e da mente. Sendo assim, como se manter motivado? Trabalhando, ocupando a mente, porque a mente ocupada a gente vai ter... tá se mexendo e não tá pensando coisas negativas, né? Então você ocupa a mente trabalhando, não só com a mente, mas também com os braços, se motivando, movimentando. Segundo este psicólogo, a saúde mental não é sinônimo de uma vida sem desafios, mas sim de conseguir ter equilíbrio ao lidar com as mais diversas situações do dia a dia. Costumo dizer que o importante não é o que aconteceu, é o que eu posso fazer com o que me aconteceu. A olhar o problema de frente. Eu não consigo resolver sozinho, eu vou buscar uma ajuda profissional.
A interdependência das redes sociais também é importante, sim, mas a interdependência dela, que ela não me cause uma dependência. O relacionamento pessoal, interpessoal com as pessoas, com a família. Para alguns, o segredo é não pensar nos problemas, nem que seja por algumas horas, recarregar as energias. Penso em procurar um hobby, né? Sempre tem que ter aquela aliviada de pressão do dia a dia, procuro sair no sábado e realmente me manter ocupado também, porque se você desocupar, você fica pensando no trabalho, no estudo, então tem que ter um hobby, Essa é a forma que eu procuro para desestressar. E está certo. A ideia é mesmo essa. A busca pela saúde mental é tentar evitar aquilo que lhe faz mal, o que te deixa para baixo e tentar encarar os problemas. Ter um projeto de vida ajuda bastante em relação a essas questões também e não se enveredar pela cultura do corpo, pela moda, porque às vezes a gente quer adentrar a esse padrão que a sociedade exige, que às vezes não é o meu padrão. O meu padrão é o que vai me fazer feliz. Então é importante também um pouco de espiritualidade, ajuda também nesse processo. Aqui no Bom Dia Maranhão chegou a hora do nosso quadro Bem Viver. E o Dia Mundial da Saúde Mental, comemorado hoje, dia 10 de outubro, foi instituído em 1992 pela Federação Mundial da Saúde Mental e serve para divulgar ações que promovam qualidade de vida e orientação sobre pontos de atendimento nesta área. E para falar mais sobre esse importante assunto, estamos recebendo o médico Marcelo Costa, diretor do CAPS AD. Muito bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, estamos aqui para ajudar a esclarecer um pouquinho sobre esse dia, né? É um tema complexo, difícil de se debater, essa questão da saúde mental, mas é necessário, não é isso, doutor Marcelo? Perfeito. O que a gente tem entendido no decorrer desses anos que a gente vem trabalhando com questões vinculadas não só ao álcool e droga, mas também de transtornos mentais gerais, é que a população está aumentando o nível de estresse, o nível de ansiedade, os níveis de depressão. Isso já vinha se pensando nisso há uma década atrás e o que a gente está acontecendo agora é justamente o que a gente já previa, uma grande explosão de pessoas com adoecimento mental e, como o próprio especialista, psicanalista disse lá na reportagem anterior, se medicalizando, cada vez mais dependente de medicações psiquiátricas e realmente não conseguindo resolver a causa. Em relação a essa questão da discussão, esse debate é de extrema importância, como o senhor disse. Nos últimos anos, cresceram esses números, inclusive com dados referentes, repassados pela Organização Mundial da Saúde, né? Esses dados eles são bem claros, foi de 2005 a 2015. Houve um aumento de 18% nos casos de pessoas com transtornos de ansiedade, 11,5% nos casos de depressão no mundo, fora os 10% de aumento no consumo de drogas, principalmente as drogas lícitas, o álcool. Esse número é arrastado pelas mulheres. As mulheres se equipararam nos homens em todas as áreas, isso é importantíssimo dizer que é muito bom para uma sociedade, porém também se equiparou no ato de beber. Então a mulher puxou esses dados também para cima, o gênero feminino, né? Agora, em relação a essa questão desse trabalho hoje, tem programado alguma ação? A gente, por exemplo, está saindo, inclusive, de um mês onde se discute muito essa questão da saúde mental, envolve essa questão da prevenção ao suicídio, depressão. Já se tem teve um debate mais aprofundado e segue ainda com esse mês, né, doutor Marcelo? Perfeito. Esses meses alusivos a determinados assuntos, Setembro Amarelo, hoje nós estamos no Outubro Rosa, né, que é um mês alusivo à saúde da mulher, mas também tem o 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental. Eles são importantes para que a gente discuta em colóquios sociais situações que estão agravando a saúde da população. E hoje, em todo mês, a rede de saúde do Estado, não só o CAPS AD, mas o Hospital Nina Rodrigues, o CAPS Bacelar Viana, toda a rede de saúde está voltada a uma série de ações, não só para a saúde da mulher, mas para a saúde mental. Saúde do trabalhador, a gente sabe que o trabalhador vem adoecendo muito, principalmente classes como professor, segurança, a parte de saúde. Então a gente precisa ter um olhar não para as doenças somente. Lógico que tem que se discutir doença, se discutir serviços de saúde, mas a gente também tem que discutir a saúde mental. Por isso que hoje a gente está fazendo uma grande ação na Praça Deodoro. Essa ação é vinculada para a saúde da população, onde vamos levar exames de glicemia, aferição de pressão, vamos fazer testes e avaliações nutricionais e físicas, vamos fazer uma grande aula de alongamento, nós vamos estar com inúmeros parceiros para que a sociedade compreenda de que a gente não pode esperar adoecer, que a saúde mental a gente cuida desde que a gente nasce.
né, onde a gente sabe que mais de 50% das doenças mentais começam aos 14 anos. Então a gente vai também estar levando informação. Nós estamos juntos com o Departamento de Saúde Mental do Estado, que vão estar com técnicos lá para orientar a população aonde buscar serviços, como buscar realmente cuidar de sua saúde. Não ver a doença, mas sim a qualidade de vida para que a gente possa ter uma saúde mental e aprenda a ter resiliência. Porque, na verdade, a gente tem que criar resiliência para enfrentar os problemas do dia a dia que vão aparecer. Você vai ter problemas, eu vou ter problemas. E o que nos diferencia do doente é a capacidade que nós temos de enfrentá-lo sem nos segregarmos, sem nos isolar, sem nos ficarmos depressivos e sem adoecermos. A ação já começou, já teve início, vai até que horas? Quem tiver querendo acompanhar. Como nós estamos ao vivo aqui, a ação já está desde 7 horas da manhã. É uma parceria minha com a Secretaria de Segurança, que a gente já faz há 9 anos, né? Começamos lá no João Paulo, você acompanhou isso, que também tem um fundo de tratar pessoas usuárias de droga que estão em situação de rua. Vamos estar também resgatando usuários de droga que ainda ficam naquela região da Praça Deodoro, mas é uma ação junta com o delegado Joviano Furtado, que hoje está na Delegacia de Costumes, mas eu digo que a ação resgate do CAPS-AD, ela já não é mais do CAPS, ela é da sociedade, né? Então lá tem faculdades particulares, nós temos comunidades civis organizadas, igrejas, inúmeras pessoas voluntárias. Então, na verdade, é uma grande mobilização de pessoas em prol da saúde, né? No caso aqui, da saúde mental. Tá ok, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, o Marcelo Costa, diretor do CAPS-AD, do nosso quadro Bem Viver, que é um quadro de extrema importância para discutir outro assunto de extrema importância, que é a questão da saúde mental. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, estamos aqui à disposição e o jornalismo é muito importante nessa divulgação dessas ações e da orientação à população. Estamos aqui à disposição. Marcelo Costa, diretor do CAPS-AD, a gente segue com o Bom Dia Maranhão e no próximo bloco, aqui no estúdio, eu vou receber Marcos Pacheco, que é secretário extraordinário de Políticas Públicas. Vamos conversar sobre o orçamento do Plano Estadual para a Primeira Infância. E mais, os bastidores da política com o John Coutry. Agora 7 horas e 38 minutos. Rápido intervalo. Bom Dia Maranhão volta já. 7 horas e 41 minutos, Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora e como parte da programação alusiva ao Dia das Crianças, o governo do Maranhão lança nesta sexta-feira o Plano Estadual pela Primeira Infância. E para falar sobre esse programa, estamos recebendo Marcos Pacheco, que é secretário extraordinário de Políticas Públicas. Muito bom dia, secretário Marcos Pacheco. Bom dia, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Tá, secretário, eu queria que o senhor explicasse primeiro para os nossos telespectadores o que é esse plano. Na realidade, o Plano Estadual pela Primeira Infância é uma tentativa de nós articularmos, integrarmos o trabalho que diferentes secretarias já executam. Então, a saúde cuida da saúde da criança, a educação cuida da educação da criança, a SEDES cuida da assistência social à criança, a cultura de programas culturais, a infraestrutura de parques e praças que também beneficiam as crianças. O que se pretende agora é que nós tenhamos um norte, nós tenhamos uma espécie de quadro de metas onde a gente possa monitorar, avaliar de maneira contínua os resultados do trabalho dessas secretarias em relação às crianças. Porque as crianças não se fragmentam, elas são inteiras, né? Então, todo mundo cuidando dela, mas nós precisamos monitorar isso. Verificar a questão em toda a parte prática, do que fato está sendo desenvolvido para esse público que é de 1 a 6 anos de idade e o que isso está sendo reflexo na prática para essas crianças. Né? É bom lembrar que nós temos no Maranhão um pouco mais de 500 mil de crianças. Quer dizer, o Maranhão tem uma população de 7 milhões de habitantes, mas na primeira infância, nessa faixa aí de 0 a 6 anos, nós temos aproximadamente 500 mil, são 500 mil. Então, assim, precisam ser cuidadas. Porque esses cidadãos, esses pequenos cidadãos estão exatamente naquela fase de maior vulnerabilidade. Então você imagina, por exemplo, uma criança de uma família pobre, carente, como é que a gente favorece, como é que a gente acessa, como é que a gente cuida, né? E o Estado tem essa preocupação. O Maranhão, inclusive, é um dado importante, é um dos primeiros estados a ter um plano desses, né? Os outros não têm ainda, estão trabalhando nisso. Nós, nesse sentido, nós estamos na vanguarda disso. O lançamento acontece nesta sexta-feira, como eu disse, amanhã. Acontece aonde? O que já deve ser debatido? O que já deve ser tratado dentro desse lançamento? Amanhã o governador vai lançar o plano e uma curiosidade, né, interessante, a gente convida todo mundo, todas as pessoas que se interessam por essa temática devem se fazer presente, porque amanhã vai ter uma coisa interessante. Inclusive os pais, né, doutor Marcos Pacheco? Os pais, sobretudo. É importante, né? Porque amanhã quem vai ser governador não é o governador Flávio Dino, é uma criança. Amanhã quem vai reger... É novidade também? É novidade também. Amanhã quem vai reger o evento é uma criança que vai chegar lá como governadora. O governador vai chegar acompanhando ela, mas o governo vai ser passado para ela.
Assim como alguns secretários, por exemplo. Amanhã também eu não serei secretário. Amanhã tem uma menina que vai me substituir como secretária de Políticas Públicas do Estado. Então, nós vamos lá participar do evento, ajudar, mas nós vamos dar a nossa vez para as crianças. Eu acho que isso tem um efeito simbólico muito importante. Inserir as crianças nas políticas públicas também o senhor acha importante? Sim, as crianças têm que ser ouvidas, né? A criança, ela tem uma subjetividade própria, ela tem uma identidade própria, ela tem uma lógica própria, ela carece de cuidado, mas ela carece também de ser ouvida. Nós precisamos ouvir os nossos filhos, né? Até para conquistá-los mais. Mas o governo também tem que ouvir as suas crianças. Um governo que cuida de suas crianças é um governo que gasta com elas, investe nelas, mas que também as escuta. Secretário, como é que a gente pode saber o limite? A gente sabe que uma criança nessa faixa etária de 0 a 6 anos de idade tem que cuidar da saúde, é fundamental. Na verdade, todos nós temos que cuidar da saúde, mas a criança tem que cuidar da saúde, a criança tem que estar na escola, a criança tem que estar na oportunidade de lazer, como o senhor disse, as praças que foram construídas aí para poder brincar. Como é que é impor esse limite, como é que é fazer justamente esse planejamento para que possa atender melhor essas crianças? O princípio básico aqui é aquilo que a gente chama de princípio da proteção integral, né? A criança é um ser que precisa ser protegido. Protegido de agressões, protegido de doença, protegido da falta de conhecimento, daí a questão da educação. Então, o princípio é esse, é da proteção integral. O limite que você tem em relação a isso é assim, a pergunta é, a criança, no que ela está fazendo, ela está protegida ou não está protegida? Então, essa é a lógica do princípio da proteção integral, que é um princípio trazido à nossa discussão, à nossa sociedade, pelo ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que, diga-se de passagem, ele enumera direitos, mas ele também enumera deveres. As crianças também têm deveres, né? E a gente tem que deixar isso claro, lembrando essa pergunta que você fez do limite, né? As crianças têm que ter limite, como eu tenho limite, você tem limite, o telespectador tem limite, a criança também tem limites. A gente precisa gerenciar bem isso. Agora, isso tudo regado com proteção, afeto, carinho e muito amor. Tá ok. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, secretário Marcos Pacheco, secretário extraordinário de Políticas Públicas. Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado, um grande abraço e convidamos a todos. Amanhã, no auditório do Palácio La Roque, às 16 horas, lançamento do Plano Estadual pela Primeira Infância no Maranhão. Obrigado, secretário Marcos Pacheco. A gente segue com o Bom Dia Maranhão e a Superintendência Regional do Trabalho realiza hoje 2 importantes ações. A repórter Nice Ribeiro, que vai trazer os detalhes sobre essa informação, participa com a gente aqui no Bom Dia Maranhão. Sobre esse importante detalhe, a repórter Nice Ribeiro vai trazer as informações para a gente aqui no Bom Dia Maranhão. Agora são 7 horas, você segue 7 horas e 47 minutos, você segue acompanhando aqui o nosso jornal. 7h47, a gente teve um probleminha com a Nice Ribeiro, daqui a pouquinho ela vai chegar com a gente para trazer os detalhes dessa informação para a gente. A gente daqui a pouco vai receber, inclusive, aqui no estúdio, vai conversar com o John Coutrin. Você já sabe, de segunda a sexta-feira o John Coutrin vai estar aqui com a gente para falar sobre política. Mas primeiro a gente vai só resolver o probleminha técnico aqui com a nossa repórter Nice Ribeiro para trazer para a gente informações importantes ainda dentro aqui do Bom Dia Maranhão. Agora sim a gente chega aqui, chama a Nice Ribeiro, que consertamos aqui o probleminha técnico com a Nice. Nice, é com você trazendo informações ao vivo aqui pra gente. Nice, é com você. Oi, Eduardo, muito bom dia para você, bom dia para quem está em casa acompanhando a gente. Então, são 2 ações que vão acontecer aqui hoje na sede da Superintendência do Trabalho e uma delas está dentro da campanha nacional de prevenção aos acidentes de trabalho, que trata sobre saúde e segurança nas escolas. A gente vai conversar sobre isso agora com a Superintendente do Trabalho, ela é Cristina Leda. Muito bom dia para você. Primeiro, o que vai tratar esse primeiro evento aqui? O que vai ser discutido? Qual que é o objetivo dele? Muito bom dia, um prazer receber a imprensa e a sociedade na Superintendência Regional do Trabalho. A campanha nacional de prevenção de acidente de trabalho já é um memorial de 1971 que visa criar uma cultura da prevenção e do cuidado com a saúde do trabalhador, que é um direito fundamental que está na nossa Constituição. Hoje nós vamos realizar uma ação que eu considero central, importantíssima, para realmente o fortalecimento e a implantação dessa cultura na sociedade, que é o dia 10 de outubro, Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas, criado por lei, a Lei 12.645, e hoje em todo o Maranhão, tanto na rede estadual quanto municipal, estarão sendo realizadas aulas para
a pré-escola, ensino fundamental, médio e EJA, com um plano de aula voltado exatamente para a questão do cuidado com a saúde. Então, isso é muito importante. O Brasil tem estatísticas subnotificadas, imensas, de 645 mil acidentes por ano, 15 mil incapacitações e 2.400 mortes. Ou seja, a cada 40 minutos, uma pessoa sofre um acidente, tá? E em 3 horas e 40 minutos, assim, é um percentual, um trabalhador falece, morre no Brasil. Isso representa perdas para a saúde, custos para o Estado, perdas para a empresa, que tem que arcar com esses cuidados, com indenizações, e perda para o Brasil e para o desenvolvimento. Tá certo. Obrigada pelas suas informações. O outro evento que vai acontecer daqui a pouco trata da aprendizagem profissional e é sobre isso que a gente vai conversar com o Timóteo Cantanhede, que é auditor fiscal do trabalho e também coordenador de aprendizagem profissional em todo o estado do Maranhão. Esse evento trata do quê? Esse evento trata de juntar todos os atores sociais que participam do Fórum Estadual da Aprendizagem Profissional, tanto entidades públicas como privadas, empresas, e os próprios adolescentes e jovens, sobre o que temos feito, que no estado a aprendizagem profissional está em 71 municípios, alcançando atualmente, nosso número maior alcançado até hoje, 4.480 jovens por ano, com a parceria do Sistema S, escolas técnicas, entidades sem fins lucrativos. E nosso público sempre foi só um público, um público que nos procurou. Agora nós vamos procurar um público que estão em conflitos com a lei. Já vamos ter hoje, a assinatura do termo de cooperação, e os primeiros adolescentes e jovens que já tiveram conflito com a lei e também em situação de vulnerabilidade extrema, a sua oportunidade na aprendizagem profissional. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. O evento ele acontece hoje às 8h30 e também às 10h30 aqui na Superintendência Regional do Trabalho. Eduardo. Obrigado, Nisso, pelas informações, também aos entrevistados. E um evento de extrema importância, né, que vai acontecer aqui na capital São Luís. Agora a gente fala de política aqui no Bom Dia Maranhão. Já aqui comigo no estúdio, John Coutrin. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, você conversou aí com o deputado estadual Duarte Júnior, né? Isso, diante da polêmica em relação ao projeto do deputado Duarte Júnior, do PCdoB, que foi vetado na Constituição de Comissão de Justiça, CCJ, né, a lei da Assembleia. O que se refere a esse projeto, antes de nós irmos ao Pinga Fogo, com o deputado Duarte, é o seguinte: o projeto do deputado proíbe, ele quer que seja proibido esses cortes, fornecimento de energia, sexta, sábado e domingo, pela companhia energética aqui do concessionária do Maranhão. Então, esse projeto foi vetado na Comissão de Constituição e Justiça, de forma unânime, né, pelos deputados, porque, segundo os parlamentares, vai de encontro à Constituição. Ou seja, o que a Constituição, no artigo 22, diz? Que cabe somente à União legislar sobre serviços essenciais, entre os quais energia elétrica. E nós, claro, fizemos esse pinga-fogo. Duarte Júnior vai recorrer dessa decisão na CCJ e nós conversamos um pouquinho com ele. Vamos acompanhar. Não há nenhum fundamento jurídico para tal decisão, mesmo porque o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa corte máxima, ela proferiu uma decisão no dia 19 de dezembro de 2018, afirmando que as assembleias legislativas dos estados e os deputados estaduais podem legislar sobre essa matéria. Inclusive, essa decisão foi numa ADI, numa ação direta de inconstitucionalidade de uma lei idêntica a essa que já está em vigor desde 2003 no Paraná. Ocorre que essa legislação da minha autoria, que já está em vigor no Paraná desde 2003, proíbe o porte de energia elétrica a esgoto, não trata de fornecimento de energia elétrica, mas de relação de consumo. Por se tratar de relação de consumo, esse entendimento que eu defendo, que é o mesmo que o STF já pacificou e decidiu no acordo que eu citei, afirma que os estados, os deputados estaduais, nós temos a oportunidade de legislar de forma concorrente, com base no artigo 24, incisos 5 e 8 da Constituição Federal. Ou seja, o erro aí está na interpretação dos membros da CCJ. Quer dizer que
os técnicos legislativos da Assembleia estão errados no CCJ? Na verdade, não há nenhum tipo de prova de que essa decisão está amparada no parecer técnico dos servidores técnicos e concursados da CCJ, mesmo porque, por mais que haja uma orientação em um determinado sentido pela assessoria técnica, o parlamentar ele pode mudar a sua votação, ele tem autonomia, inclusive, para proferir decisões que não têm amparo jurídico, amparos políticos, e nesse caso eu acredito com toda certeza que a assessoria técnica da CCJ ela não pensa dessa forma, mesmo porque a assessoria técnica ela respeita a Constituição, ela toma decisões e pareceres com base na Constituição e, claro, respeitando o entendimento do Supremo Tribunal Federal. John Coutrin. E aí, Eduardo, o que acontece? Lá na CCJ, o deputado Duarte vai recorrer dessa análise. Importante frisar o seguinte, foi uma análise feita pelos técnicos da CCJ e todos eles, né, também entendem que esse projeto do deputado Duarte Júnior, que proíbe fornecimento, corte de energia às sextas, sábado e domingo, né, feriados, ele é inconstitucional porque a Constituição diz no artigo 22 que cabe somente à União legislar sobre energia elétrica, né, e serviços essenciais. O deputado Duarte precisa de 22 votos para ele recorrer dessa decisão, 22 votos de deputados, né, para recorrer dessa decisão ali na CCJ. Ele vai em busca disso. Ontem, inclusive, quando ele falava desse projeto, alguns deputados se manifestaram de forma favorável ao deputado Duarte. Por outro lado, o deputado Fernando Pessoa, que estava ontem, né, o deputado Neto Evangelista, que é o presidente da CCJ, não estava presente na sessão, mas o deputado Fernando Pessoa disse o seguinte, que apesar desse entendimento que o Duarte, né, recorre, que foi uma decisão do STF relacionada ao Estado do Paraná, mas ainda não é um entendimento único, ou seja, do próprio STF da Constituição, ou seja, o que vale ainda, principalmente, é a Constituição Federal e, claro, o deputado Fernando Pessoa disse, portanto, que a CCJ vai manter, né, esse entendimento, esse parecer pelo veto, pela rejeição do projeto do deputado Duarte Júnior. Obrigado pela sua participação aqui, John Coutrin, no nosso quadro de política. É isso, a gente volta amanhã. Tá ok. John Coutrin, inclusive sobre essa discussão nacional na União acontece, inclusive proposta aí pelo senador Everton dessa questão do corte de energia. A gente já debateu sobre esse assunto aqui no Bom Dia Maranhão. O deputado Duarte que tem questionado, tem reclamado aí o que ele tem apresentado algumas propostas que a CCJ não tem aprovado e tem sido alvo, inclusive, de muitas críticas por conta disso, até por conta de desenterrar, de debater projetos que já foram apresentados anteriormente, que há o debate já na Assembleia Legislativa, essa questão de maturidade política ainda. 7h57 e dando destaque para a linguagem audiovisual, a 14ª Aldeia Sesc Guajajara de Artes exibe 2 mostras de cinema. Vamos conferir. São 2 mostras que apresentam filmes para os públicos infanto, juvenil e adulto e fazem parte da 14ª edição do projeto Aldeia Sesc Guajajara de Artes. É uma multiplicidade de artes trabalhando juntas, né? Que você tem a possibilidade de trazer para o cenário local uma gama de espetáculos, mostras, oficinas. Os filmes misturam diversas técnicas em produções nacionais e internacionais e trazem destaques do chamado cinema marginal brasileiro. São 2 mostras, uma mostra infanto-juvenil, com filmes curta-metragens de animação, e a outra é uma mostra adulta, né, de jovem até adulta, que é a mostra do cinema marginal. Carla estava só de passagem, não resistiu e resolveu conferir os filmes em cartaz. É uma programação legal em família e uma porta de entrada para mostrar para o turista que nós temos coisas muito interessantes, né, no nosso estado, na nossa cidade. São Miguel Paulista teve um cinema que teve uma filha. Vale a pena conferir. Bom Dia Maranhão fica por aqui. Estará de volta amanhã às 7h da manhã, o nosso encontro marcado aqui na TV Difusora. Até lá.